Bom, primeiro ano, então vamos lá. No início do nosso estudo da dinâmica, nós enunciamos as 3 leis de Newton. A lei da inércia, o princípio da dinâmica e a lei da ação e reação. Essas 3 leis mostram como as forças atuam sobre os objetos e elas vão te dar, no caso, subsídios para dizer se um objeto que está em repouso vai permanecer em repouso, se um objeto que está em movimento uniforme vai continuar em movimento uniforme ou se os objetos vão acelerar. Em suma, é isso que você pode concluir quando você faz uma análise baseada nas leis de Newton. Elas são as leis básicas de movimento. Então elas nos dão ali um suporte teórico para prever o que vai acontecer com um objeto. Em seguida, nós vimos a seguinte consideração. A segunda lei de Newton, apresentada da forma força resultante igual a massa vezes aceleração, traz uma particularidade interessante. Quando ele coloca ali força resultante, ele está dizendo o seguinte: não necessariamente é só uma força que atua sobre o objeto, uma força externa, podem ser várias forças externas. No entanto, o que importa é o efeito global, o efeito final de todas essas forças. Então, por isso nós tratamos uma lista inteira de álgebra vetorial, que nos dava ali condições de encontrar a força resultante, o efeito final de todas as forças, certo? Agora nós vamos adentrar um pouco mais no estudo da natureza das forças. Nós vimos ali que várias forças externas podem atuar num corpo e a gente pode encontrar a força resultante sobre o objeto. Ok, mas assim, e a natureza dessas forças? Que tipo de força que pode atuar em objetos, em partículas? Bom, vamos falar um pouco sobre isso agora. Então está aqui um resumo da definição de força, qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação. Bom, então vamos lá. Tipos de força. Vamos começar com a seguinte classificação. Nós temos as forças de campo e as forças de contato. Bom, o termo força de contato, ele já está por si só dizendo que tem que haver contato, interação, tem que haver toque, digamos assim. Contato entre superfícies. Tá, mas e as forças de campo? As forças de campo, como diz aqui, são forças que atuam à distância, dispensando o contato. Exemplo: ímã e um metal, satélite e terra. Aqui nós podemos entender o seguinte: ímã e metal é força do tipo magnética e satélite e terra é força do tipo gravitacional. Ocorre o seguinte, pessoal: por exemplo, se um material metálico for aproximado aqui desse ímã, ele tem condições de ser atraído por esse ímã, dependendo se esse material reage a um campo magnético ou não. E aí que tá, não precisa ter contato entre o metal e o ímã. Ele é atraído mesmo sem estar em contato. Chegou a uma certa distância, dependendo do objeto, ele vai sentir atração pelo ímã. Não precisou haver contato. Então esse tipo de força, chamada força de campo, são também tidas como forças de ação à distância. A força gravitacional, que é, por exemplo, aqui entre satélite e Terra, ou pode ser também entre qualquer corpo e a Terra, é porque é o seguinte: um objeto ele não precisa estar em contato com a Terra para ele ser atraído por ela. Basta que ele esteja dentro da região do campo gravitacional da Terra. Por isso que se você soltar um objeto de qualquer altitude, de qualquer camada da atmosfera, ele vai sofrer uma aceleração para baixo. Ele vai ser atraído pelo centro da Terra. Por quê? Porque não precisa estar em contato com a Terra. É força de ação à distância. Tá? Ou seja, essas são as chamadas forças de campo. Por quê? Porque são devido à atuação do campo elétrico, campo magnético e campo gravitacional. Não é necessário haver contato para que essas forças existam e atuem sobre certos objetos. Então, por isso esse nome forças de campo. Tá?
basta que o objeto interaja com o campo, no caso, campo magnético, no caso do ímã, e o campo gravitacional, no caso da Terra. Bom, particularmente no caso da força gravitacional, a força gravitacional é sinônimo de força-peso. Veja a definição aqui. Essas são das forças mais importantes aqui no nosso estudo, porque ela sempre vai aparecer. Todo objeto que tem massa e está inserido no campo gravitacional de algum corpo celeste, ele interage com esse corpo celeste, seja um planeta, ou um asteroide, etc. Massa atrai massa. Newton provou isso. Então, o peso é uma força de campo que surge quando o objeto está inserido no campo gravitacional de um corpo celeste. Tá? Se nós olharmos para esse tipo de referência aqui, o que isso está dizendo? É como se nós estivéssemos observando a Terra de muito longe, e aí o que ocorre? Os objetos são atraídos para o centro da Terra. Imaginem o centro geométrico dessa esfera que é a Terra. Então, todo corpo na superfície tende a ser atraído para o centro. Então, esse é o modelo de atração gravitacional. Tá? O peso, a força-peso de um objeto é calculada por esta fórmula aqui. Muito importante essa formulazinha aqui. Peso é massa vezes gravidade. O que isso quer dizer? Qual o peso de um objeto aqui no planeta Terra? Bom, ele é calculado pela massa do objeto, seja qual for a massa, 20 kg, 100 kg, etc. Vezes a aceleração da gravidade. Bom, o que quer dizer essa aceleração da gravidade aqui? É como se fosse a intensidade do campo gravitacional. Tá? Um objeto que está num planeta com um campo gravitacional mais forte, esse valor de G é mais alto. Júpiter, por exemplo, tem um valor de gravidade bem alto. É praticamente 3 vezes o valor da aceleração gravitacional na Terra. Ou seja, um objeto posto em Júpiter e um objeto posto na Terra, em Júpiter ele cairia muito mais rápido, porque a força de atração é muito maior. Já quando a gente olha para a Lua, a gravidade da Lua já é bem menor. Tá? Então, no caso, um corpo posto em queda livre na Lua, ele demoraria bem mais para cair, porque a aceleração, a força que está puxando ele para baixo é menor. Tá? Então, esse valor de G é uma aceleração, tá? É uma grandeza aceleração, onde é típica de cada corpo celeste, como ele disse aqui no enunciado. Cada lugar vai ter o seu. No caso da Terra, pessoal, o valor mais exato é em torno, não é constante em todas as regiões do planeta, mas ele é adotado como sendo em torno de 9,8. Muitos dos livros trazem 9,8 metros por segundo ao quadrado. No entanto, os livros do ensino médio costumam facilitar as coisas. Então, ao invés de 9,8, ele adota 10. Então, quase sempre, praticamente certeza, que sempre que vocês virem isso aqui para ser utilizado, o valor da gravidade na Terra é 10. Tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, passada essa partezinha aqui, fórmula do peso, massa vezes gravidade, muito importante isso daqui. Agora, vamos pensar o seguinte, essa referência aqui, externa ao planeta Terra, ela não vai ser utilizada para os nossos problemas, porque nós somos pequenos pontos aqui na superfície, né, do planeta. Então, para o caso onde as dimensões são muito menores que as da Terra, a referência é essa. A gente adota que os objetos sempre, o peso do objeto sempre aponta para baixo. Tá? Essa é a referência que nos serve. Essa é a referência que considera a Terra um referencial inercial. Tá? Como nós somos muito pequenos, somos ínfimos perto das dimensões do planeta, a gente não percebe a curvatura. Então, pode considerar que é sempre para baixo, tá? Força-peso. Ah, professor, tem problemas reais onde a gente precisa fazer alguns cálculos mais incrementados? Sim, tem. São situações onde a Terra deixa de ser um referencial inercial perfeito, mas nós não vamos preocupar com isso, tá bom? Nas nossas considerações, peso sempre para baixo, os objetos sempre tendem a cair para baixo.
Então a força-peso foi a principal força de campo, né, que nós abordamos aqui, ela que vai nos interessar mais. Agora nós passaremos a falar mais das forças de contato, que são, né, como o próprio nome diz, aquelas que surgem no contato entre dois corpos. Exemplo, quando puxamos ou empurramos um corpo, né? Bom, primeira força de contato importante aqui é a reação. A reação, veja, são forças de contato que surgem quando o objeto exerce força em outro. Ou seja, isso aqui, pessoal, é consequência da terceira lei de Newton. Olha o que ocorre aqui, ó. Eu tenho um bloco B, um bloco A e uma força F que atua em A, mas que está movendo os dois blocos. Mas você pode se perguntar, é interessante porque o bloco B está se movendo, mas essa força não atua no bloco B. Não é verdade? Ela atua em A. No entanto, o que ocorre aqui? Ó? A, ao ser empurrado, entra em contato com B. Como A exerce força em B, B devolve a mesma força em A, pelo princípio da ação e reação. Então aqui existe uma força de reação, porque os blocos estão exercendo força entre si, né? Há um contato aqui entre eles e está sendo transferido o movimento de A para B. Tá? Então forças de reação são esse tipo de força aqui. Forças de contato que surgem quando o objeto exerce força em outro. No caso, através do contato entre as superfícies. Uma força de contato das mais importantes é essa aqui, pessoal. A força tida como normal. Ela surge quando um objeto repousa sobre uma superfície, né? E o que ocorre? O que nós podemos perceber aqui? Esse livro, ele tem massa, correto? Vamos começar com essa seguinte análise aqui. Toda vez que você for analisar um problema de dinâmica, você tem que pensar o seguinte: se o objeto tem massa, ele tem peso. E o peso aponta para baixo. Ponto. Isso aqui sempre você pode pensar nos problemas de dinâmica. O objeto tem massa, tem peso e atua para baixo. Ok, se esse objeto não estivesse apoiado sobre a mesa, se ele estivesse solto no ar, ele estava caindo. Né? Por quê? Porque a força de atrito com o ar não ia parar esse livro, ele ia cair, continuar caindo. No entanto, por que ele não cai? Ele está apoiado sobre a mesa, por que ele não cai? É justamente porque se ele está parado, é porque existe um equilíbrio de forças. Porque senão, se houvesse uma força resultante para alguma direção, esse livro estava acelerando para alguma direção, qualquer que seja. Mas ele está parado. Se ele está parado, é porque tem um equilíbrio de forças. Bom, só temos duas forças aqui, pessoal. Se o livro exerce o seu peso na mesa, a mesa, por princípio da ação e reação, devolve a mesma força no livro. Então, quando um objeto repousa aqui sobre uma superfície, ele está exercendo sobre ela uma força equivalente ao seu peso, porque o peso está apontando para baixo. Ou uma parcela dele, no caso desse plano inclinado aqui. Tá? Eu coloquei esse exemplo para ficar bem claro que na horizontal é uma situação, com plano inclinado é outra. Mas nós ainda não vamos tratar de plano inclinado. Vamos considerar apenas isso aqui num primeiro momento. Sendo assim, a superfície exerce sobre ele uma força de mesma intensidade e direção, mas em sentido oposto. Ou seja, a chamada força normal é uma força de reação que surge quando um objeto exerce uma força equivalente ao seu peso, né, na superfície. Então tem aqui uma reação da superfície à força que ela está sofrendo do objeto. Então, livro exerce o peso sobre a mesa, a mesa exerce uma reação igual à força-peso do livro, só que no sentido oposto. E por que ela é com esse nome normal? Normal, pessoal, na matemática, é a mesma coisa que perpendicular. Tá? Normal porque faz 90 graus com a superfície. Aqui tem um ângulo de 90 graus com a superfície. E nesse caso aqui também tem um ângulo de 90 graus com a superfície. Então por isso essa força sempre tem o nome de força normal. Bom? É uma força de reação. Um objeto está exercendo o seu peso sobre a superfície. Então a superfície devolve essa força, né, no objeto. Outra força importante aqui, força de tração. Força de tração é a força exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos e fios.
está presente na transmissão de movimento e sustentação de objetos. Assim como, nesse exemplo aqui, o livro não caía porque tinha um equilíbrio de forças, né? A reação, a força normal da mesa sobre o livro não deixava o livro cair, aqui é a mesma coisa. Por que o objeto não cai? Porque, vocês vão dizer, porque está amarrado. Sim, está amarrado, mas o que ocorre no fio? O fio está sendo esticado, está sendo tracionado. Então, o fio, ao ser tracionado, o que acontece? O peso do objeto traciona o fio, né? Então, aqui existe também o par ação e reação da terceira lei de Newton. Se o bloco exerce sobre o fio uma força igual ao seu peso, o fio exerce no bloco uma força de tração, que é no sentido oposto. Então, por isso, o objeto não cai. O bloco traciona o fio e essa força de tração é exatamente o mesmo valor da força peso no objeto. Claro que se o fio, esse tipo de problema aqui, o fio tem que aguentar, tem que aguentar certa tração, porque se você colocar um objeto muito pesado e o fio não aguentar, aí ele rompe. Então, fios, cabos, cordas têm um limite de tração. Eles conseguem ser tracionados até um certo limite mecânico, depois disso eles rompem, tá? Então, tração ocorre nesse tipo de situação aqui. Assim como nesse. Aqui é um caso estático, certo? Mas aqui não, aqui é um caso dinâmico. Você tem uma força F externa que está atuando nesse bloco B, mas veja, por que o bloco A vai junto? Essa força não está atuando em A, ela atua em B. No entanto, quando o B é acelerado, o fio é tracionado. O fio, ao ser tracionado, puxa o bloco A. Então aqui foi claramente uma utilização de transmissão de movimento. O bloco A só está acompanhando aqui o bloco B nessa aceleração para a direita, porque o fio é tracionado. Então essa força F puxa o bloco B traciona o fio e a tração no fio move o bloco A. Outra força muito importante, a força de atrito. Bom, quando uma superfície desliza sobre a outra, a interação entre elas dificulta o movimento. Surge então uma força de atrito contrária ao deslocamento. Aqui tem que ficar bem claro uma coisa. Se um objeto está apenas em repouso sobre outro, apenas em contato, aí a força que a gente viu lá é a força normal, né? É a força de reação. Agora, quando uma superfície desliza sobre a outra, como é o caso aqui, aí sim surge a força de atrito, tá bom? Então, tem que ficar bem claro que se um objeto está apenas parado em cima do outro, sem movimento relativo, não tem atrito, tá bom? É só se um objeto deslizar sobre o outro. Aí sim surge o atrito entre as superfícies, tá bom? E outro fator importantíssimo, a força de atrito sempre é oposta ao movimento. Como essa força está sendo aplicada para puxar o bloco para cá, o atrito é no sentido contrário. Atrito sempre se opõe ao movimento. Se a força fosse aplicada para cá, o atrito estaria para o lado oposto. Então não se esqueçam, força de atrito é sempre contrária ao movimento. Ou à tendência de movimento também. Tá? Porque só de estar na iminência de deslizar já surge o que nós chamamos de atrito estático. Mas isso é um assunto para mais adiante. Bom, pessoal, essas então são as principais forças até o momento, tá? Que nós vamos abordar aqui nas aplicações. Tá? Então veja que nós temos basicamente uma força de campo que sempre vai ser considerada, que é a força peso, calculada pela fórmula massa vezes gravidade. E aí nós vimos agora uma série de forças que nós vamos encontrar pela frente, né? Força normal, força de tração, força de atrito, reações e assim por diante. Bom, como é que fica então a estratégia para a resolução de problemas? Veja, pessoal, para saber se um corpo acelera ou não acelera, você tem que jogar na segunda lei de Newton, que é o que está aqui, né? Segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração.
E aí você faz a conta, dependendo do que for pedido, para saber se acelera ou não acelera. Ok. Só que tem um detalhe. Esse termo, como eu mencionei, é um termo de força resultante. Ou seja, você tem que ser capaz de identificar todas as forças que estão atuando no objeto, por exemplo aqui. Aí você encontra para onde aponta a resultante. Opa, a resultante aponta para cá. Então é ela que entra aqui na segunda lei de Newton. Tá? Exemplo aqui, ó. O cidadão está empurrando essa caixa. Bom, vamos lá. A caixa repousa sobre o solo. Tá aqui desse jeito. De cara, se tem massa, se a caixa tem uma certa massa, tem peso. Todo objeto que tem massa tem peso. E o peso aponta para baixo. Fato. Bom, nesse caso a superfície é horizontal. Vejam, se a caixa está apoiada sobre o solo exercendo uma força igual ao seu peso, existe aqui o princípio da ação e reação. O solo devolve a mesma força, que é a força normal. Aqui, peso, a força que o objeto está aplicando no solo. Normal, a força que o solo está devolvendo no objeto, igual ao peso. Tá? É exatamente por isso que essa caixa não vai movimentar na vertical, porque peso e normal se anulam. Então, se a gente pensar numa situação, um problema como essa aqui, é óbvio que não tem movimento na vertical. Essa caixa não vai nem mexer na vertical, é claro, porque peso e normal se anulam. No entanto, o movimento ocorre aqui, ó, na horizontal. Por quê? Porque a força que ele está aplicando é suficiente para acelerar o objeto para a direita. Surge aqui uma força de atrito porque existe atrito entre as superfícies. Então é normal esperar que esse atrito imponha alguma resistência ao movimento. No entanto, essa força F é maior do que a força de atrito. Então o objeto vai acelerar para cá. No fim das contas, a resultante desse problema é alguma força que aponta para cá. Por isso ele consegue acelerar essa caixa para cá. Certo? Então, os problemas dessa lista vão ser aplicações desse tipo aqui. Encontrar as forças resultantes, né, aliás, encontrar a resultante das forças, né, fazer o diagrama de forças. Quando a gente coloca cada uma das forças que está atuando no corpo, a gente está montando o diagrama de forças, ou diagrama de corpo livre, como está aqui no enunciado. E aí a gente coloca o valor de cada uma delas e calcula a resultante, vê para onde que aponta a resultante. Com a resultante, você usa aqui na segunda lei de Newton. Um exemplo aqui, ó. Um corpo de massa 9 kg repousa sobre uma superfície muito lisa, na qual o atrito pode ser desprezado. Então aqui a massa do objeto é 9 kg. Beleza. Superfície muito lisa sem atrito, ou seja, não tem força de atrito aqui quando o bloco desliza sobre a superfície. Se sobre o objeto atuam duas forças externas, F1 de 50 newtons, então ele já está dizendo que essa força que aponta para a direita é 50 newtons. E a força F2 que aponta para a esquerda é 14. Então, sabendo que são essas forças aqui que atuam sobre o objeto, qual será a aceleração resultante sobre o objeto? Bom, lembrando o seguinte, pessoal, o problema aqui, a questão dele é só na horizontal mesmo, porque nós podemos considerar que tem um peso que aponta para baixo? Sim, tem um peso. Se tem massa, tem peso e aponta para baixo. No entanto, a reação do piso ao peso do objeto é de mesmo valor e no sentido oposto, ou seja, anula, né? Se você desenhar aqui peso e normal, elas vão se anular. Então nem faz diferença. A diferença é só isso aqui, ó. A força que aponta para a direita é maior do que a que aponta para a esquerda. Vejam aqui, ó. Em força resultante, eu tenho que fazer o quê? A diferença entre as duas. Eu tenho 50 no sentido positivo e 14 no sentido negativo. A massa é 9, já até coloquei aqui, ó. Então qual é a resultante das forças? É uma força de 36 que aponta para a direita, porque 50 é maior do que 14, então aponta para a direita. O que eu faço agora? Se a força resultante é 36, eu simplesmente isolo a aceleração. Eu passo aqui a massa dividindo, 36 dividido por 9 é 4. Então tenho aqui 4 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do objeto. Ou seja,
Sabendo as forças que atuam sobre ele, eu encontro a força resultante e resolvo a segunda lei de Newton. Encontro a aceleração sobre o objeto. Mais um exemplo aqui. Esse é um exemplo de um caso estático. O corpo aqui de massa 15 kg está suspenso por um fio, como vocês veem aqui na figura. E ele pede, calcule a força de tração no fio. Como é que eu sei que esse fio está sendo tracionado? É claro, o objeto só não está caindo porque ele está amarrado no fio. Ele está esticando esse fio. Então, o corpo exerce no fio a força do seu peso e o fio sofre uma tração, né, igual ao peso do objeto. Aqui temos um par ação e reação. E por isso o objeto não cai. Olha as forças que atuam sobre ele. A tração é exatamente a resposta ao peso. Então eles simplesmente se anulam. A segunda lei de Newton, nesse caso, pessoal, fica isso aqui, ó. Você pode partir que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas o objeto está parado. Você já sabe que a aceleração é zero. Por isso esse termo da direita aqui fica zero. O que cabe você encontrar então? Bom, se aqui é zero, beleza. A força resultante, eu sei que só tem duas forças aqui. O peso e a tração. Então eu faço peso menos tração, tem que ser zero, né? Porque o objeto está em repouso. Passo o menos t para cá, eu concluo o óbvio. O peso é igual a tração. Por isso o objeto está parado. Bom, peso nós vimos lá pela fórmula. É massa vezes gravidade. Sendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu calculo o peso. A massa do bloco aqui não é 15 kg? Então eu jogo aqui 15 vezes a gravidade, que é 10. 15 vezes 10 é 150 newtons. Bom, se o peso é 150 newtons, a tração é uma resposta a esse peso, de mesmo valor. Então ela só pode ser 150 newtons também. Certo? Então essa é a lógica dos problemas dessa lista. Você encontra as forças que atuam no objeto, coloca elas aqui, encontra a resultante e aí com a resultante você faz o cálculo se o corpo está acelerando ou não. Quase todos os problemas são assim. Tem casos estáticos como esse aqui, de equilíbrio de forças, e tem casos com aceleração de fato, problemas dinâmicos, certo? Então dúvidas, vocês me chamem aí.